Queridos. Meus amados, eu tenho a honra, conforme já temos anunciado para os irmãos, de recebermos aqui, bondosamente atender o nosso convite para estar aqui palestrando conosco esses 2 dias, nosso querido pastor Elienay Cabral, que vem ali do Distrito Federal. Por favor, pastor Elienay, chegue mais perto aqui. Esse é o vaso que Deus escolheu, né? E eu também, porque Deus me permitiu a estar conosco aqui esse final de semana, e graças a Deus que o senhor tem cabedal, não vai se engrandecer com isso que eu estou falando, mas Deus tem confirmado o seu ministério. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos passar para o senhor daqui a pouco mais, e num trabalho como esse, pastor Elienay, o senhor sabe, seria uma incongruência, seria uma incompatibilidade muito grande nós deixarmos uns poucos minutos para a palavra. Ia parecer que nós estaríamos desfazendo tudo o que estamos falando, né? Então, graças a Deus que o senhor é um homem preparado e vai ter aí assunto para nós hoje à noite, amanhã pela manhã, amanhã à noite vai ser uma bênção em nome de Jesus. O senhor é muito bem-vindo, viu? Deus abençoe, e desde já leve a nossa saudação para os irmãos da igreja que o senhor tem dado aos seus cuidados lá no Distrito Federal. Eu tive também, meus irmãos, o cuidado e o prazer e a alegria de aceitarem o meu convite em convidar para nos auxiliar aqui na questão dos louvores, pessoas que já estão conosco aos domingos pela manhã, aqui mesmo, entende? Eu poderia ter trazido também alguém de fora, sem problema nenhum, mas quem está conosco aqui todas as semanas, aos domingos pela manhã, são os nossos jovens aqui, né? Alguns adolescentes, inclusive, né? Então, esse Ministério de Louvor Emanuel foi essa banda abençoada que já nos ajuda e que nos atendeu. Então, vocês também, que eu posso dizer, eu nem sei se eu devo dizer bem-vindos, porque vocês já são daqui. O que eu posso dizer então, meus queridos, é muito obrigado por terem aceitado e por estarem aí gastando o seu dom ou os seus dons, né, em prol da causa do mestre. Só Deus para recompensá-los, né? Então, com muita satisfação, eu quero apresentar, embora todos saibam, mas eu vou fazer para cumprir o protocolo, né? Quero apresentar aqui o nosso presidente em exercício, pastor Reuel Bernardino. Por favor, meu querido. Aí está, liberto da muleta, né? Em nome de Jesus, graças a Deus por isso. Até outro dia precisava desse apoio aí, mas graças a Deus já consegue aí se sentar, se levantar, está na bênção, né? Então, nosso presidente em exercício também nos apoiando. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado. Pastor Silas de Souza, nosso vice-presidente, por favor, meu querido. Esse cidadão aqui que teve o privilégio de entrar na minha família porque casou-se com uma de minhas irmãs. Minha mãe e meu pai concordaram, né? Amém? E ele ficou muito feliz. Muito obrigado. Pode se sentar. Isso aqui eu só estou retribuindo o que ele faz comigo às vezes. Então agora eu estou devolvendo, tá? Então é isso. Pastor Lauro Schulesser, nosso segundo vice-presidente, por favor, meu querido. Também um grande entusiasta da escola dominical, né, pastor Lauro? Fica aqui a nossa gratidão ao senhor também, viu? Que Deus lhe abençoe. Nós temos 32 congregações no nosso campo, mas é claro que nem todos os dirigentes conseguiriam estar aqui em todas as reuniões, né? Mas temos aqui alguns representantes, né? Os dirigentes que conseguiram estar hoje, fiquem de pé, por favor. Os dirigentes de congregações que conseguiram estar hoje, aqui estão representando a congregação do Cedro, pastor Silvio Júnior, a congregação de Jardim Razes, evangelista irmão Oswaldo Cordeiro, a congregação de Jardim Tatiana, evangelista David Souza, congregação de La Torre, pastor Euclides Bernardi, congregação Dom Amaro, pastor Antônio Faial, congregação de Lajeado, pastor Reinaldo Vignoli. Amém? São esses, né? Muito obrigado, que Deus lhes abençoe. Professores de escola dominical, tanto da sede como de congregações, eu pediria a gentileza que se colocassem de pé, por favor, queridos professores, tanto da sede como de congregações, por gentileza. Aqui está também esse número representando hoje o nosso corpo docente. Eles também, assim como seus dirigentes, vão estar revezando aí, né? Nem todos poderão estar em todas as reuniões. Quero dizer para vocês que dos professores, de todos eles,
A minha professora número 1 está ali, professora Eliane, minha querida esposa, que muito nos auxilia, nos incentiva e que merece o meu carinho todo especial. Vocês também, tá? Mas ela primeiro, tá bom? Muito obrigado, queridos. Podem se sentar, que Deus lhes abençoe de uma maneira muito especial. Os alunos, o que eu posso dizer? São todos vocês, somos todos nós. Então, todos os alunos que frequentam a escola dominical, aqui na nossa igreja, sede, nas congregações, em outras igrejas, graças a Deus pela vida desses irmãos que têm compreendido a importância dessa escola. E agora, para eu prosseguir com as apresentações, eu tenho aqui uma carta recomendando o irmão Lucivaldo Santos Silva. Pois não, pastor? Pastor Jairo de São Paulo. Ah, tá. Espera ele orar, eu já apresento. Apresentando então da Assembleia de Deus aqui para nós, o presbítero irmão Lucivaldo Santos Silva, que vem de... Deixa eu localizar o nome da cidade. É São Paulo, né? Onde é que está, por favor? É São Paulo, né, querido? Amém? Cidade de Cotia, São Paulo. Olha que benção. Eu já congreguei lá por alguns anos, viu? Mas acho que não era no seu tempo. Tá? Mais alguém lhe acompanha, querido? Está aqui? Tá certo. Vamos fazer menção aqui, então, Assembleia de Deus, recomendando, exatamente, o irmão Fernando Garcia, pronto, por gentileza, meu querido. Aí está, você também é muito bem-vindo, viu? Que Deus lhes abençoe de uma maneira toda especial, tá certo? Eu costumo dizer, e isso eu falo com sinceridade, a reunião fica melhor com a presença de vocês visitantes, tá certo? Pessoas que estão visitando, mas não tiveram seus nomes mencionados ainda, por favor, fiquem em pé. Nós temos o prazer, né, de constatar a sua presença. Fiquem de pé as pessoas de outras localidades, de outras igrejas que estão nos visitando e não foram mencionados ainda. Fiquem de pé, por favor. Inclusive, essas duas irmãs aqui que o pastor Real já mencionou, por gentileza, agora nesse momento em que estamos... Isso, temos mais alguém lá atrás. Muito obrigado, queridas. Muito obrigado. Muito obrigado. E isso, o senhor também, que nós consideramos nosso, mas que está emprestado ali para Porto Belo, né? Deus abençoe, irmão Bernardino. Amém? Pronto. Aqui está uma carta também da Assembleia de Deus. Isso, pronto. Agora aqui formalizou, né? O pastor Jairo Fernandes da Silva Júnior. Por favor, meu querido. Aí está. Meu amado, você também é muito bem-vindo, tá? Que Deus lhe abençoe da maneira toda especial. Nossa reunião melhorou. Já estava boa, melhorou com a sua presença, tá bom? Que Deus te abençoe, meu querido. Irmãos, de apresentação, eu acho que fiz menção a todos, né? Querem me recordar alguma coisa aqui? Eu acho que é isso, né? Amém. Então, nós agora aqui de Camboriú, que da sede principalmente, vamos ficar de pé para dar as boas-vindas para os visitantes, né? O visitante fica sentado, você só vai ficar em pé, visitante, quando terminar a saudação. E quando terminar a saudação, a nossa equipe aqui já entra com um corinho de boas-vindas aí e vamos alegrar ainda mais o coração dos nossos queridos visitantes, né? Então, todos juntos, nós vamos dizer numa só voz, 1, 2, 3, já... Sois bem-vindos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Voltem sempre e tragam mais alguém. Era agora o louvor. Vamos lá? Isso. Um abração do visitante aí, em nome de Jesus. Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado. Aleluia. Coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Isso mesmo, se cumprimentem aí. Como fruto deste novo coração, abençoa o seu irmão, a sua irmã. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão.
Dê um abraço gostoso nessa pessoa linda que está aí do seu lado. Nossa comunhão. Aleluia. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, glória a Deus, expressando a glória do Senhor. Aleluia. Uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Amém, queridos. Muito obrigado. Vocês já estarão adorando a Deus daqui a pouco mais. Eu só gostaria de, antes de passarmos para o preletor, eu gostaria que um dirigente de congregação, irmão Oswaldo, eu gostaria que o senhor fizesse a bondade de representar aqui os dirigentes e desse aqui uma saudação, né, para que estivessem então os nossos professores e os nossos dirigentes representados. E o evangelista irmão Oswaldo Ramos, ele então estará aqui em breves palavras, externando a alegria do seu coração, o apoio que eu sei que ele sempre deu para a escola dominical. Pode se aproximar, por favor, irmão Oswaldo. E encerrando então a sua participação, já o Ministério de Louvor Emanuel já tem a liberdade de adorar a Deus com ele. Por favor, irmão Oswaldo. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. É motivo de grande alegria de poder estar aqui nesta noite e também participar deste trabalho que é uma bênção de Deus, né? Sempre nós procuramos estar na escola dominical e juntos também aprendendo, porque nós, na escola dominical, nós aprendemos bastante, né? E hoje eu pude estar aqui, amanhã também pretendemos estar aqui num grupo maior, nós vamos estar aqui amanhã. Hoje, por motivo, não deu assim para estar todos aqui, né? Mas hoje eu vim representar e amanhã estaremos aqui num grupo maior e eu creio que Deus vai estar nos abençoando grandemente. E quero parabenizar aqui o pastor Marconde por esse trabalho, a direção todos, né, os obreiros. Queremos parabenizar a todos que se esforçaram para estar aqui, para juntos nós aprender aqui a palavra de Deus. Então Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e vamos estar juntos aqui para nós aprender a palavra do Senhor nosso Deus. Deus abençoe, pastor Marcondes, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão Oswaldo. Ministério de Louvor Emanuel, então, adorando a Deus com 2 de seus hinos, e ao final, então, já estaremos introduzindo aqui o pregador, pastor Elianai Cabral. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimentamos a amada igreja na paz do Senhor, amém? Abraão, deixe-me aproveitar aqui, o pastor Cezino jamais me perdoaria se eu me esquecesse de fazermos uma arrecadação de oferta, né? Os irmãos sabem que um crente vir para uma reunião e sair sem que tenha sido mencionado o assunto de oferta, o crente sai até preocupado, né? Meu Deus, o que está acontecendo? Eu queria dar oferta e ninguém aceitou, então eu não quero causar esse aborrecimento a vocês. Tá? Vocês viram que eu inverti, né? Eu inverti aqui agora. Vocês é que seriam culpados, tá? Então, os nossos queridos colaboradores, os porteiros, recepcionistas, eles vão aproveitar esses louvores que o Ministério Emanuel vai estar adorando a Deus, e você vai aproveitar para adorar a Deus com a sua oferta. Nós salientamos que não é obrigatório, temos pessoas aqui de outras religiões, de outras denominações, então vai passar a salva e somente aquela pessoa que quiser abençoar o caixa da escola dominical é que vai depositar ali a sua oferta. Quem não quiser ou não puder por qualquer motivo, sem problema nenhum, você vai ser abençoado por Deus da mesma forma. E quem puder abençoar, então, a escola dominical agradece em nome de Jesus. Agora sim, Ministério Emanuel. Aleluia. Gratos estamos a Deus por esta oportunidade que Deus tem nos proporcionado de estarmos aqui para louvar o santo nome do Senhor. Queremos louvar ao Senhor com esta canção que traz por título
Teus olhos, os olhos do Senhor estão sobre as nossas vidas, amém? A fidelidade do Senhor está sobre as nossas vidas. Nós temos visto tudo que Deus tem feito por nós, onde o Senhor tem nos colocado, as canções que Deus tem ministrado aos nossos corações, tem primeiramente falado aos nossos corações. E queremos isso a cada coração. A fidelidade de Deus em nossas vidas é tremenda, é grande. Amém? Aleluia. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas o meu coração, e tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas o meu coração, e tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Me enchem da tua paz. Me enchem da tua paz.
enquanto eles organizam ali para iniciar o segundo louvor, eu vou adiantar que amanhã nós teremos uma escola dominical com uma característica um pouco diferente das demais, né? Amanhã, para que os professores todos tenham a liberdade de participar do seu congresso, nós vamos pedir a compreensão dos pais para que os seus filhos amanhã não tenham. Por quê? Porque senão os professores vão ter que estar lá com eles e não vão conseguir participar aqui. Eu sei que isso vai ter que gerar uma certa adaptação em casa, enfim, ou talvez o filho junto aqui, mas eu peço a compreensão dos pais, inclusive os que estiverem ouvindo pelo rádio não puderam estar aqui, mas estão acompanhando em casa pelo rádio, né? Já fica aí a informação. Todos são bem-vindos aqui amanhã pela manhã, mas não haverá divisão de classes. Todos permaneceremos aqui. Inclusive, amanhã não haverá escola dominical em nenhuma congregação do campo de Camboriú, porque todos os professores deverão estar aqui sendo abençoados em seu congresso da escola dominical. Por isso, vai ser uma escola com a natureza diferente, né? O pastor Elianaia que vai estar trazendo a lição e estaremos todos juntos aqui sendo abençoados em nome de Jesus. Por favor, querido. Aleluia. Amém. Assim como a fidelidade do Senhor tem sido grande em nossas vidas, a presença do Espírito Santo também tem sido constante. Os ouvidos do Senhor estão atentos para aqueles que o clamam. Através do seu Espírito Santo, Ele intercede o nosso clamor, a nossa intercessão diante de Deus. Se não te resta mais palavras, apenas um suspiro, aproveite este suspiro, pois o Espírito Santo está dentro de você e pode interceder por ti diante de Deus, para que te dê o socorro. Amém. Aleluia. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Te agradecemos, Senhor, pela Tua presença, Senhor, pelo Teu Espírito que nos consola, Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem
daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Mas o meu clamor está subindo. Amém, meus queridos. Nós vamos continuar então com essa gratidão a Deus, esse espírito de adoração. Aliás, quem quis já adorou, né? Agora é só continuarmos. Nós não podemos nos esquecer da sintonia fina. Os aparelhos de rádio um pouco mais antigos, para sintonizar as rádios mais difíceis de captar o sinal, além do botão que movia aquela barra de sintonia, além daquele botão que girava, que acionava aquela barra, tinha um segundo botão que se chamava sintonia fina. Naquele você conseguia uma sintonia melhor ainda do que a que já tinha obtido. É disso que estamos precisando. Sintonia fina, conseguir nos sintonizar ainda melhor com os céus, meus irmãos. É esse o intento da escola dominical. Graças a Deus está sendo assim, e nós estamos sentindo, o Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Alguns lugares, alguns pregadores têm usado uma tática que nós não aprovamos. Alguém está tendo o hábito de dizer, olha o anjo ali, e aí todo mundo se alegra, né? Mas se disser, Jesus está aqui, então as pessoas não se importam muito, entendem? A inversão, como é que está? Então assim, glória a Deus por seus anjos, que são ministros a seu serviço, inclusive a nosso serviço também, mas incomparavelmente mais glória a Deus pela pessoa bendita de Jesus Cristo, que morreu por nós e que está aqui na pessoa do seu Espírito Santo. A Ele sim, toda honra, toda glória, todo louvor, hoje e durante todos os séculos. Amém, meus queridos? Fiquemos então em pé, por favor. Pastor Silas de Souza vai estar aqui orando, abençoando o pregador. Aproxime-se, por favor, também o senhor, pastor Elianai, e o pastor Silas. E aí o pastor, então, ore a Deus, abençoando a mensagem que estará sendo trazida. Levante a tua mão direita aos céus e oramos ao Senhor. Grande Deus e maravilhoso Pai, estamos na tua casa, na tua presença. Oramos a ti, Senhor, para que nesse momento tu venha utilizar uma vez mais o teu servo, teu profeta, teu mensageiro, teu atalaia esta noite, e que através da tua poderosa e santa palavra venhas falar com cada um de nós, Senhor. Não queremos sair daqui da mesma maneira que entramos, mas que haja, Senhor, uma modificação, uma transformação, que haja, Senhor, o mover do teu Espírito, através do poder da tua palavra, pregada pelo teu servo essa noite, sobre cada uma das nossas vidas. Nossas mãos estão levantadas aos céus, pedindo a tua bênção, a tua direção e a tua graça, no nome de Jesus, e quem crê diz amém. Podeis assentar, por favor. Nas minhas primeiras palavras, nesta noite, eu quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero dizer que sou filho da terra, de Santa Catarina, a despeito de estar fora há 40 e tantos anos, porque Deus me levou por esse Brasil afora, pregando e ensinando,
mas eu amo a minha terra, amo a minha gente. E meu pai, que foi muito conhecido nesta terra de Santa Catarina, foi um dos pioneiros. As 2, 3 primeiras famílias de crentes, quando iniciou-se a Assembleia de Deus aqui em Itajaí, meu pai fazia parte, 1931, e então toda a nossa formação ministerial, de vida cristã, foi aqui nesta terra abençoada. Quero agradecer a Deus o privilégio do convite que me foi feito, da pastor Cisino e do pastor Reuel, através do pastor Marcondes, que coordena e que dirige esse setor de educação cristã da igreja, o privilégio de poder estar aqui nesta oportunidade. E cumprimento desta forma, então, todos os pastores, todos os irmãos, todos os professores de escola dominical. E certamente amanhã, pela manhã, nós estaremos abordando a matéria de uma forma mais direta sobre esse assunto de escola dominical, porque entendo que da importância desse trabalho. Antes de abrir a Bíblia para pregar a mensagem que Deus colocou em meu coração nesta noite, eu quero dizer para vocês que eu fui criado numa boa escola dominical. Toda base, todo fundamento da minha fé cristã foi formada na escola dominical quando menino. Me lembro dos meus professores, das minhas professoras, me lembro de muita coisa. Amei o estudo da palavra de Deus a partir da escola dominical. E até o dia de hoje, Deus tem me envolvido nesse ministério de ensino e de pregação pelo Brasil afora. E hoje, Deus me deu o privilégio e já escrevo as revistas de escola dominical que os irmãos conhecem, algumas delas. Todo ano, pelo menos, sempre sai uma ou outra lição minha. Desde 1985, e nestes anos todos Deus tem me abençoado a compartilhar com o Brasil e com a nossa igreja a importância da escola dominical. E não será diferente aqui, não será diferente aqui, não é diferente aqui, porque eu entendo de que todo e qualquer departamento de uma igreja, todo e qualquer, música, missões, evangelização ou qualquer outra coisa, tem como o agente mais importante da igreja a escola dominical. É o maior auxiliar de um pastor, é o melhor braço direito de um pastor de uma igreja, é o professor da escola dominical. Por quê? Uma coisa é pregar de modo geral para todas as pessoas, onde se utiliza uma linguagem diferenciada. Outra coisa é o professor que fala para uma determinada faixa etária de idade, para a criança, na linguagem da criança, na linguagem do adolescente, na linguagem do jovem e do adulto, de tal forma em que a palavra de Deus é impregnada no coração e na mente do aluno, onde ele, de forma mais informal, de modo mais informal, ele questiona, ele pergunta, ele dialoga com seu professor. Então, daí a importância do professor na escola dominical ter preparação para isso. Não precisa especificamente ser alguém que tenha cursado um curso de teologia. Se tiver feito, melhor ainda. Mas que seja um crente que tenha uma fé bem fundamentada para ensinar aquilo que o seu pastor ensinaria. Porque, na verdade, o professor, lá na sala de aula, ele não é alguém divergente do ministério da igreja. Ele é alguém
que representa a voz do pastor. O responsável espiritual pela vida da igreja é o pastor. É o pastor. Mas ele não pode fazer tudo. Ele não pode estar em todos os lugares. Ele não pode estar pregando numa sala o tempo todo para crianças, para jovens, porque faz de uma forma geral. Mas ele é abençoado em ter na igreja uma diversidade de ministérios distintos, em que os professores contribuem eficiente e eficazmente para que a igreja seja bem abalizada biblicamente, tenha bom fundamento bíblico. E nos dias que vivemos, esses tempos modernos, a igreja vem sofrendo avalanche enorme de ideias novas e de tantas coisas novas, e a correria da vida está fazendo com que as pessoas, por causa do cansaço físico, não tenham disposição para, por exemplo, o pai de família tomar a mão da sua esposa e de seus filhos e dizer: vamos para a igreja, para a escola dominical. Hoje a tendência é de que o pai diz: não, eu quero que meu filho seja criado na igreja. Então ele vem, deixa o filho na igreja e vai para sua casa. É o pior exemplo possível. Porque o filho vai se lembrar que quando ele for um adulto ele poderá fazer o mesmo. Quando na verdade, tanto pai quanto filho precisam ser educados biblicamente no conhecimento da palavra de Deus. Essa minha palavra inicial tem por objetivo estimular e despertar a consciência de cada um de nós para a importância da escola dominical. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Agora abramos nossas Bíblias. Assentados como estão, vou pregar uma mensagem que nesta noite vai fazer cada pessoa aqui pensar um pouquinho sobre o seu próprio cristianismo, sobre a sua própria vida espiritual e aprender a distinguir a diversidade de como Deus fala para nós. Às vezes nós temos uma forma imaginamos que Deus só fala por um modo especificamente, e dogmatizamos aquela forma como a única forma de Deus falar. Mas a diversidade em Deus é enorme, é preciosa, é fantástica, e isso nós vamos perceber hoje, quando falarmos desta mensagem. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, nos versículos de 1 a 12. 1 Reis, capítulo 19, é uma história conhecida, mas que deve merecer a nossa apreciação. Amém, irmãos? E ninguém está proibido de glorificar o nome do Senhor por aquilo que ouvir de bom para a sua vida. Diz assim a palavra de Deus. 1 Reis 19, de 1 a 12. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam meus deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu
junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma brisa suave e tranquila. Na sua versão, você deve ter lido uma voz mansa e suave. Na versão da atualizada diz assim: um cício tranquilo e suave. Está mais próximo do original. Um cício é uma palavra não comum na nossa linguagem cotidiana, mas refere-se à palavra brisa. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para os 2 últimos versículos. Diz assim: disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma brisa suave e tranquila. Quantos podem dizer amém pela palavra de Deus? Vou lhes pregar a mensagem que tem como título: quando Deus do fogo fala como Deus da brisa suave. Vamos repetir isso? Repitam depois de mim. Quando Deus do fogo fala como Deus da brisa suave. Caríssimos irmãos, meus amigos, a história de Elias, o profeta de Israel, é sem dúvida uma história dramática, uma história comovente, até mesmo porque Elias é um homem que demonstra ter um temperamento um pouco tempestuoso, um sanguíneo, quem sabe, capaz de tomar atitudes inesperadas. E este homem, a despeito de todas essas características emocionais e físicas, era na verdade um homem simples. Um homem que reúne 2 virtudes aparentemente paradoxais. Uma delas, um herói. Outra delas, um homem extremamente humilde. Ele provinha de um lugar pequeno, um lugar desconhecido, mas a despeito da pobreza geográfica do lugar onde ele vivia, ele se destaca pela personalidade forte,
capaz de enfrentar as mais variadas situações, como foram percebidas e são percebidas ao longo da história do seu ministério profético. E dentre as muitas experiências que eu não tenho tempo para apresentar aos irmãos aqui, este homem, como porta-voz de Deus, foi capaz de confrontar a idolatria que havia entrado na vida religiosa do povo de Israel, do povo de Deus, por causa de uma liderança má, de um rei chamado Acabe, que tinha uma mulher pagã, perigosa, que trouxe um desastre religioso e moral enorme para a vida de Israel. Por causa dessa situação, este homem foi envolvido por uma unção especial, uma graça especial da parte de Deus. Quando você volta um pouquinho atrás, faz uma pequena digressão no capítulo 18, você vai perceber esse grande homem de Deus capaz de enfrentar os profetas de Baal e também os profetas de Azerá, lá no Monte Carmelo. E naquele monte, Elias conheceu de forma espetacular o que o seu Deus era capaz de fazer. Ele foi capaz de perceber que o seu Deus é um Deus que responde com fogo. Que maravilha! Nós pentecostais gostamos de fogo. Nós pregamos sobre o fogo. Nós, como pentecostais, lembramos o episódio do dia de Pentecostes por causa do fogo. Mas nós vamos descobrir aquilo que Elias veio descobrir através de uma circunstância especial na sua vida, que o Deus que fala como Deus do fogo é também um Deus que fala como Deus da brisa suave. Embora ele tenha sido capaz de um ato heróico, lá no capítulo 18, no Monte Carmelo, ao desafiar 850, não foi só 450, tinha mais 400 profetas de Azerá, de outro deus pagão, para que, naquele desafio, Elias desafiou aqueles profetas, para que o Deus verdadeiro respondesse com fogo, e isto de fato aconteceu. Foi uma coisa tremenda. Mas eu aqui não estou para falar de fogo exatamente. Não estou aqui para falar do episódio do capítulo 18. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para alguns elementos que envolvem a história de Elias e que vêm nos ensinar algumas lições preciosas. Por quê? Porque o poderoso, em palavras, o homem do fogo, o homem que clama a Deus para que fogo descesse do céu e queimasse ali o seu sacrifício colocado sobre pedras, era agora um fraco. De repente, depois daquela fantástica experiência, Elias é perseguido e ameaçado pela mulher do rei Acabe, e a ameaça daquela mulher o assustou de tal forma que Elias parece ter passado por um relapso mental, e ele esquece tudo que Deus já havia feito através da sua vida, do seu ministério, e age como um menino assustado, temendo as represálias de uma rainha má, e por causa disso ele foge e vai chorar suas lágrimas numa caverna. Entretanto, Deus tem um critério próprio de julgar as nossas ações. Deus não nos condena pelas fraquezas das nossas ações, porque Ele não julga pelos mesmos critérios injustos que nós julgamos.
Ele é Deus justo e verdadeiro, e a sua justiça permanece para sempre, e não há a menor possibilidade de ele errar nisso. Deus não esqueceu, Deus não o abandonou até mesmo no momento de fraqueza. Sabe por quê? Porque Deus conhecia o homem que escolhera para ser o seu porta-voz profético ao seu povo, ao povo de Israel, do mesmo modo como Ele conhece individualmente cada um de nós que está presente nesse culto. Ele sabe exatamente quem é você, Ele sabe exatamente o que está por trás da sua mente, Ele conhece suas ansiedades, Ele conhece os seus problemas, Ele conhece naquilo que você é forte, como conhece naquilo que você é fraco. E Ele não nos julga mediante essas circunstâncias, Ele nos julga segundo o senso da sua justiça, que é verdadeira e maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas este homem não foi esquecido por Deus. Sob a ameaça de morte, Elias, um homem como nós, sujeito às humanas como qualquer um de nós, sentiu-se só e exaurido, desmotivado para continuar o seu ministério. Alguém que já estava com vontade de chutar o balde, alguém que já estava com vontade de desistir. Este homem, vivendo esse clima e essa tensão emocional negativa, estava de fato cansado, estressado, moral e fisicamente, entristecido e frustrado com algumas coisas, porque ele não conseguia entender o que de fato estava acontecendo ao seu redor. Agora imaginem, esse homem, ardoroso, poderoso em palavras, com atitudes enérgicas e decisivas para mudar a história do seu povo, um pouco antes, lá em cima, no monte. Era um homem de espírito animado, era um homem altruísta. Assombrosamente este homem venceu aos deuses pagãos, mas agora, assustado, ele foge da ameaça de uma mulher. Elias havia experimentado as proezas do Deus do fogo, mas agora estava fragilizado pelo medo, pela decepção, pela frustração. Mais ou menos o que acontece com muitos de nós. Num culto nós damos glórias a Deus, aleluias, pulamos, saltamos, falamos língua estranha, até profetizamos. Depois do culto ouvimos uma má notícia e somos dominados pelo medo, pelo pavor, e nos esquecemos facilmente de todas as proezas que Deus é capaz de fazer. Nesta mensagem nós vamos descobrir uma coisa extraordinária que Deus quer ensinar a nós nessa noite. Que o Deus que fala e que age pelo fogo, quantos concordam comigo que Ele fala e age pelo fogo, é também o Deus que fala em meio à brisa suave. Amém, irmãos? Outra verdade que nós vamos aprender: quando nós conceituamos Deus, ou que Deus só é Deus, quando fala por meio do barulho, do estardalhaço, do fogo, e que Ele só opera nos lugares mais altos, então esse mesmo Deus mostra a outra face da moeda, mostra o outro lado da sua cara, do seu rosto, da sua imagem. E sabe o que Ele faz? Ele, sabendo das nossas dificuldades para entendermos certas coisas, Ele mesmo propicia situações e circunstâncias que podem nos levar aos desertos secos e vazios,
para que descubramos que o Deus que fala no meio da multidão, fala no vazio do deserto, fala na fumaça, fala debaixo de um zimbro. Este é o Deus que eu conheço. Esse é o Deus que nesta noite quer se revelar de um modo especial para cada um de nós. É Ele que às vezes nos leva aos vales sombrios e escuros, para que aprendamos que Deus é Deus que fala de maneira diversificada, que Ele não se prende a um modo específico. Nós, crentes humanos, temos sempre essa tentação de querer bitolar a operação de Deus e dizer que Deus só opera daquele jeito, ou por meio de um grito, porque tem gente que acha que Deus só fala se cair no chão, outro acha que Deus só fala se ele se arrepiar. Mas o meu Deus está muito acima das meras emoções e dos seus arrepios. O nosso Deus é um Deus que fala no interior da nossa alma e nos mostra a sua bondade e a sua sabedoria. Mas para que entendamos essa história, o que é que nós descobrimos? Elias deixa o Monte Carmelo, o monte do sucesso, o monte do clímax ministerial dele, onde ele foi capaz de proclamar a glória de Deus e matar os profetas de Baal e de Azerá, o que fez azedar a emoção de Jezabel em função disto aí. Agora, este homem, apenas um homem, um ser humano, como eu e você, apenas isto, desce o monte do sucesso e procura se refugiar no sombrio vilarejo chamado Berseba. Sabe o que a Bíblia diz? O apóstolo Tiago citou em sua epístola, de que Elias era um homem semelhante a nós. Isto é, um homem feito de carne e ossos, de músculos e sangue como nós somos feitos, exatamente como somos nós. Não era um alienígena, não era alguém que tivesse alguma característica sobre-humana diferente de nós. Era um humano como qualquer um de nós, sujeito às mesmas paixões, sujeito às mesmas fragilidades. Mas esse gigante espiritual, de repente, se dobra ao desânimo, desce o alto do monte para se esconder num lugarejo inóspito chamado Berseba. Como quem diz, vou me esconder por ali e ninguém saberá quem eu sou e nem vai me encontrar. Quem sabe, nem Deus podia imaginar ele. Sabe por quê? Na verdade, ele foi confrontado, ao escolher Berseba, ele foi confrontado com a história de Berseba, na história de Israel. Porque Berseba era um lugar de recordações, era um lugar de histórias do seu povo, era um lugar especialmente de histórias do pai Abraão. Berseba era também um lugar de recordações ruins. Se começarmos a ler a história desde o livro de Gênesis, nós vamos perceber. Era um lugar de histórias amargas do seu povo. Algumas daquelas experiências, preferivelmente, Israel não gostaria que estivessem contadas nas páginas da Bíblia. E Elias está ali naquele lugar.
insatisfeito consigo mesmo, dominado por sentimentos negativos de derrota, de fracasso pessoal, com vontade de morrer, com vontade de desaparecer, com vontade de diluir-se como ser humano. E naquele momento de estresse emocional, Berseba não lhe parecia o caminho mais fácil, porque era apenas o caminho do deserto, o caminho da fuga, o caminho do esquecimento das grandes vitórias. Berseba, na verdade, veio despertar nele a ideia de um caminho de medo, de dúvida, de amargura, de cansaço, de fadiga emocional. Nunca tivemos uma geração ao longo da história da humanidade tão cansada, tão afadigada emocionalmente, como está acontecendo nos tempos em que vivemos. Hoje em dia, as pessoas vivem procurando resolver as suas fadigas emocionais, as suas ansiedades, os seus desesperos, nos psiquiatras, nos psicólogos, as chamadas doenças psicossomáticas. Sabe o que são doenças psicossomáticas? A psique sob soma, soma é corpo, psique é mente. Doenças que afloram e que são geradas exatamente pela ansiedade, e elas são geradas, e elas geram doenças físicas. Aquelas pessoas que vivem com eternas enxaquecas, com eternas sinusites, com problemas estomacais, que nunca se curam, bastam melhorar um pouquinho, elas se acalmam, mas basta que venha uma nova tempestade física ou emocional para que ela se desarticule e fique dominada por um sentimento de derrota. Hoje, a doença que mais assusta as pessoas é o problema da depressão. A depressão aprisiona, a depressão anula a inteligência da pessoa. A depressão faz com que as pessoas se fechem em labirintos de desespero, de dúvida, de medo, de desconfiança. Desconfiam de tudo e de todos. Depressão, eu não tenho tempo para falar disso aqui. Mais ou menos o que estava acontecendo. Não havia nenhum psiquiatra para atender Elias, nenhum psicólogo para dar algum conselho a ele, não havia outra autoridade espiritual para fazer uma oração por ele. Não, ele estava só e se sentia o pior verme, o pior homem de toda a raça humana. E ele então passou a viver um sentimento de abandono, e o seu espírito estava aflito e perturbado. E nessa caminhada solitária, Elias se desvencilha do seu moço e prefere andar sozinho. Disse: não dá para eu ficar nesse vilarejo. Entretanto, ele descobre que Berseba ainda não lhe era capaz de sufocar a dor da rejeição do rei Acabe e da rainha Jezabel. Ele se sentia o pior dos homens, porque humanamente ele não podia cumprir o seu ministério profético. Era assim que ele se sentia. Ele estava soterrado intimamente pelo sentimento de abandono e de fracasso. E o que é que ele faz? Prefere tomar o caminho da total solidão. Solidão é outro mal dos tempos atuais. O que é que ele faz? Deixa o refúgio do vilarejo tranquilo e parte para o deserto causticante, onde não havia cidade, onde não haviam habitantes, onde não havia a menor possibilidade de subsistência, nem pão, nem água, nem coisíssima nenhuma. E ele vê à sua frente, resolveu simplesmente andar, e andar, e andar, e andar, e andar, enquanto tinha força. Quando não tinha mais força,
então parava para dormir. Dias tórridos, de calor de mais de 50 graus, e noites frias, descendo abaixo de zero. Imagina a situação. É assim que acontece naqueles desertos. Diz a Bíblia que ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e ele então encontrou um pequeno arvoredo, uma árvore solitária do deserto chamado zimbro. Zimbro. Porque Berseba não lhe fora suficiente para esconder-se. Nesta noite, o Espírito me diz aqui que tem gente que está tentando se esconder em Berseba e está desesperado e precisa mudar a sua história de vida. E hoje é o dia da mudança. Hoje é o dia do milagre na sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora vejam só. Vejam só. Um pouco antes, nos deparamos com um homem de sucesso total, lá no Monte Carmelo, no capítulo 18. No alto do Monte Carmelo, nós temos um homem poderoso em atos e palavras. No alto do Monte Carmelo, esse homem não teme a incredulidade do rei Acabe, nem teme o ódio da rainha Jezabel. Lá no alto do monte, esse homem, cheio da unção do Espírito que lhe age intrepidez, ele faz com que o seu povo proclame a soberania de Jeová, e ao mesmo tempo fez aquele povo gritar a uma só voz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Lá no monte, depois de enfrentar 850 profetas de Baal e de Azerá ao todo, ele se deixa dominar por um sentimento de fracasso e de abandono pela ameaça de Acabe e de Jezabel. O mesmo Elias, poderoso em atos e palavras, depois de ver o fogo de Deus descer no alto do monte, queimar o seu sacrifício como demonstração de poder e autoridade, agora se deixa envolver por uma autocomiseração doentia, e ele foge para bem longe daquele lugar. Bem longe daquele lugar. E este fato nos faz lembrar e nos faz pensar: o homem do fogo, o homem corajoso, o homem que fazia proezas em nome do Senhor, o homem de uma tenacidade invejável, um modelo de fé e de coragem, agora estava naquele momento sendo vencido pelos seus medos interiores, vencido pelo desânimo, e tentando dizer para Deus: basta, basta, chega, meu ministério acaba aqui, não tenho mais nada para fazer adiante. E quando ele foge para o deserto, ele imaginou que ninguém o encontraria naquele lugar ermo. Ele preferiu refugiar-se à escassa sombra daquele zimbro. E o zimbro, volto a repetir, era uma árvore típica do deserto, uma árvore solitária, de galhos compridos, de poucas folhas. E esta árvore, na verdade, oferecia pouca sombra, e por isso muito pouco inspirador para se resguardar da força causticante do sol do deserto. Entretanto, foi ali, à sombra pequena daquele zimbro, que Elias descobriu que não estava sozinho como pensava. Foi ali, quando pensava que estava abandonado, esquecido de todo mundo. Foi ali que ele descobriu que não estava sozinho. Nós aprendemos uma grande lição com essa história, é de que Deus nos conhece e Deus sabe das nossas imperfeições. Ele não nos perde de vista, porque o Senhor não desiste dos seus projetos para a nossa vida.
Quando eu lhes prego isso aqui, eu retrato algumas das minhas experiências com Deus. Eu prego nesse Brasil há 45 anos já. 45 anos. Desde novinho. E um dia eu estava em Belém do Pará, pregando num grande congresso, 1974. Já tinha 20 e poucos anos de ministério. De repente eu tive uma notícia de que a minha esposa e os meus 2 filhos estavam muito doentes em casa. E não tinham dinheiro, não tinham um carro, não tinham um telefone fácil. E eu não sabia o que fazer. Eu entrei num desespero, porque a minha esposa sempre teve o cuidado de não atordoar a minha cabeça, ou preocupar a minha mente, sabendo que eu estava cuidando da obra de Deus. Ela disse: eu escrevi isso aí porque eu não estou aguentando mais, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que fazer. Eu pregando num congresso de mocidade, Jesus batizando 200, 300 com o Espírito Santo, milagres de tanta coisa. Eu digo, mas que história é essa? Que diferença é essa? Um Deus que me usa tanto para tanta coisa boa e poderosa, e a minha família está morrendo em casa. Isso não é certo. Eu questionei com Deus, eu briguei com Deus. Eu me achei com esse direito de falar para Deus, não aguento mais. E era o último dia da grande festa da mocidade. A igreja estava superlotada, esperando aquele dia e o momento da palavra, quando eu estaria pregando. E eu fui para a casa onde estava hospedado e tentei orar e tentei procurar uma mensagem. E acho que todas as mensagens que eu tinha não serviram para nada. Parece que tudo ficou obscuro, esquecido. Eu não consegui encontrar o fio da meada para pregar coisíssima nenhuma. Eu me senti o pior homem do mundo. E fui para a igreja pela primeira vez na minha vida, sem uma mensagem para pregar, sem saber o que ia acontecer. Não disse nada para ninguém, mas o desespero estava dentro do meu coração. A angústia era enorme. Eu tinha vontade de correr imediatamente para minha casa, mas não tinha como. Estava muito longe. E o pastor Firmino da Anunciação Gouveia anunciou: agora nós vamos ouvir a mensagem final, nesse último dia do Congresso da Mocidade. Eu fui abrir a Bíblia e não sabia o que falar. Fui agradecendo um, agradecendo outro e tal, aquela coisa, e o desespero foi tomando conta do meu coração. E eu pensei, eu vou chegar, vou me desculpar, vou dizer que eu não tenho mensagem. Mas tinha uma irmãzinha sentada lá no primeiro banco, uma senhora que devia ter uns 1,55 m por aí mais ou menos, magrinha. E de repente aquela velhinha se levantou lá, uma mulher de uns 70 anos, com uma força enorme na voz, e disse: meu servo, diz o Senhor, tu estás preocupado com a tua mulher e com os teus filhos? Mas eles são meus, eu cuido deles. Prega a minha palavra sem medo, porque hoje eu vou te dar a palavra. E quando aquela senhora terminou a palavra, eu entendi que era com Deus. O pastor não sabia o que estava acontecendo. A Bíblia se tornou uma luz enorme. Eu preguei como gente grande naquele dia, sem esboço, sem coisíssima nenhuma, só na unção e no poder do Senhor, porque aquela palavra foi uma palavra que disse para mim que o Senhor me acompanhava, sabia da minha vida, cuidaria de mim. Entre algumas coisas que Deus disse, foi o seguinte: meu servo, os teus projetos são os meus projetos.
eu cuido de ti. Não te preocupes com a tua família. E por isso eu preguei com aquela graça especial. Sabe de uma coisa, irmãos? Deus não leva em conta as nossas improbidades, porque Ele sabe que nós somos exatamente o tipo ideal para fazer a sua obra, independente das nossas fragilidades. Ele precisa de mim do jeito que eu sou. Do jeito que eu sou. É por isso que na obra de Deus não cabe presunçoso. Não cabe o presunçoso. Que o presunçoso é aquele que se acha superior a todo mundo. Ele não precisa. Mas aquele que depende de Deus, aquele que passa por essas situações, é aquele que Deus está pronto para ajudar. É assim que Deus quer fazer hoje, aqui nesta noite. Aleluia, aleluia. Nós aprendemos com Elias que os grandes homens de Deus, as grandes mulheres de Deus, nunca deixam de ser gente, nunca deixam de ser humanos. Elas possuem sentimentos e sofrem decepções como quaisquer homens e mulheres passaram na Bíblia Sagrada, mas Deus cuida delas, Deus se interessa por elas. Deus estava disposto naquele deserto causticante a levantar o sentido moral de Elias. Deus estava disposto a tirá-lo daquele fosso de estresse emocional. Deus sabia que Elias era feito de carne e ossos, com sentimentos e vontades iguais a tantas outras pessoas no mundo. Deus sabia. E debaixo daquela árvore do deserto, Elias teve a oportunidade para refletir sobre sua vida, mas estava dominado pelo negativismo. Isso é terrível. Ele não conseguia ver nada por uma perspectiva positiva. Ele só via o fim de tudo. Ele só sabia reclamar da vida. Ele vomitou todos os seus complexos emocionais para fora. Mas apesar dessa postura negativa de Elias, Deus não o abandonou. Você pode dizer para a pessoa do lado: Deus não o abandonou. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso? Aleluia. Sabe o que Deus fez? Deus enviou o seu anjo. E ele estava dormindo. E o anjo operou um milagre ali. Abrasou. Não acendeu uma fogueirinha, não. Ele abrasou a pedra e assou um pãozinho fresquinho ali. E ainda tinha uma botija de água. Só Deus faz isso no deserto. Essa loucura só pertence a Deus. Porque Deus é Deus de coisas loucas. A minha Bíblia diz que Deus é Deus que opera independente dos elementos da racionalidade humana. A lógica de Deus não é igual à nossa lógica. Deus está acima da lógica humana. Deus está acima da sua lógica. Deus está acima da sua racionalidade. Por isso, Ele pode assar um pão na pedra. Elias reanima-se e segue o caminho do deserto. Ele disse: eu vou adiante. O anjo mandou eu andar, eu vou andar. E ele saiu andando. Andou um bocado de tempo, muitos dias. Logo na frente encontrou uma caverna. Disse: é aqui mesmo que eu vou ficar. Agora pelo menos nenhum anjo me acha, porque eu vou me esconder dentro dessa caverna e aqui eu vou ficar sozinho. Mas apesar de tudo, apesar de toda essa atitude negativa de Elias,
no momento que estava vivendo, a fuga de Elias foi uma fuga abençoada por Deus. Deus sabia que Elias estava cansado, Deus sabia que Elias precisava de um novo ânimo. Na verdade, o super-herói Elias desceu a 0 grau na sua autoestima, revelou-se um medíocre quando falava, já basta, Senhor. Mais ou menos como a mediocridade de nossas ações e de nossas palavras, quando falamos impensadamente com Deus, quando nos desesperamos diante de uma circunstância adversa, diante de um problema que enfrentamos no nosso dia, também fazemos igual, dizemos, já basta, chega, não dá mais. Mas Deus não nos abandona, Deus não abandona o seu projeto sobre nós, Ele ainda conta com a gente, Ele sabe que lá na frente, Ele vai levantar o nosso ânimo e mudar a nossa história. Aleluia! Apesar disso tudo, Deus também compreende nossos tempos de mediocridade e de vazios interiores. E nesta fuga, Elias pôde conhecer uma outra face de Deus. Qual? Que apesar dele ser o Deus do fogo, como ele o conheceu poderosamente no Monte Carmelo, é também um Deus que sabia ser o Deus da suavidade e da fala mansa nos lugares desertos. Aquela trilha de fracasso, palmilhada pelo profeta, na verdade fora a trilha da revelação de um Deus que caminha conosco quando nos sentimos sós. No auge do sucesso alto do monte, Elias se mostrou um solitário, quando disse, fiquei só, já basta, Senhor, fiquei só, não tem mais ninguém. Na verdade, escutem isso que eu vou lhes dizer agora. Pelo fogo, Deus ensinou Elias a fazer proezas. Deus ensinou pelo fogo Elias a realizar obras fantásticas. Porque o fogo atrai, chama atenção, faz barulho, tem estardalhaço. Mas parece que Elias não aprendeu a comungar a intimidade com Deus. Eu conheço muito crente barulhento. Ao longo de toda a minha vida eu já vi muito crente barulhento. Faz um barulho enorme, faz até para se exibir. E tal, mas lá fora ele está pronto para brigar, lá fora ele está pronto para xingar, lá fora ele está pronto para dar um mau testemunho para a família, lá fora ele é uma vergonha, lá fora ele faz o diabo rir. Mas o crente verdadeiro não vive só de barulho, não vive só de estardalhaço. O crente verdadeiro é aquele que entra na caverna de Deus e Deus sai para fora, que eu quero lhe mostrar o que eu sou capaz de fazer. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Sabe o que Elias aprendeu? Estava aprendendo ali. Deus ensinou a Elias a fazer proezas. Deus ensinou Elias a realizar obras fantásticas. Mas Elias não havia aprendido que as manifestações de Deus não precisam ser o tempo todo bombásticas para que ele seja reconhecido. Ele está aqui. Eu o sinto. A sua unção está na minha vida. Está nesse ministério. E nem é preciso que haja um terremoto aqui para saber que Deus está. Quantos reconhecem que Deus está aqui? Se Ele quiser mandar um terremoto, é da vontade dele, soberana. Ele pode fazer o que quer.
Eu não estou dizendo que Deus não pode agir dessa forma. Eu estou dizendo que Ele não age só daquela forma, mas age também por outros meios. E é isso que Deus quer que nós aprendamos. Que o Deus do fogo, o Deus da energia, o Deus do movimento espiritual, o Deus do terremoto, o Deus dos raios e trovões, é o Deus da brisa suave. Elias entrou na caverna e descobriu que não estava sozinho. Ao entrar na caverna do Monte Horebe, Elias ainda estava com o coração cheio de mágoas. Lá dentro da caverna, Elias não podia imaginar que Deus o encontrasse e viesse a falar com ele. Sua mente ainda estava dominada por pensamentos negativos e ele era um homem que não esperava nada do futuro. A caverna tem sido o esconderijo de muitos crentes desanimados e desistentes da fé, desistentes de continuarem na luta por um lugar ao sol. Não pare de lutar, irmão. Não pare de lutar. Não desista. Não use a palavra, a expressão já basta, porque ainda tem algo que Deus quer revelar a você. Deixa eu dizer isso para vocês: a caverna é o lugar dos medrosos. A caverna é o lugar dos fracos, dos desistentes. A caverna é o lugar dos que fogem da luta. A caverna é o lugar dos que se alimentam de memórias ruins. Nós vivemos com crentes que são prisioneiros de memórias ruins. Eles não conseguem ter paz por muito tempo num culto se ele ver um outro irmão que o magoou, que o feriu. Eles não sabem perdoar, eles não sabem amar. Eles vivem prisioneiros dessas mágoas. E essas mágoas os podem levar à sepultura. Essas mágoas podem destruir seus futuros. Essas mágoas podem destruir tudo de bom que eles poderiam ter para servir ao Senhor, porque estão dominados por esses sentimentos negativos. Era o estado de Elias naquele dia dentro da caverna. Antes da caverna, antes de chegar lá, quando ele se expõe no alto do Monte Carmelo, lá de volta, Elias era a imagem do homem forte. Elias era a imagem do homem corajoso. Elias era a imagem do homem que havia chegado ao auge do sucesso ministerial. Depois de tudo isso, bastou-lhe uma ameaça de Jezabel para ele desabar e se sentir sozinho e desprotegido. Em 1977, eu passei por uma experiência doída, que machucou o meu coração e que me levou ao mesmo estado de espírito de Elias. Desistir, parar com tudo. Eu dirigia uma escola teológica, eu pregava nas igrejas do Brasil onde era convidado, fazia um trabalho, Deus abençoando, mas a inveja e o ciúme dos colegas de alguns começaram a mentir, a caluniar, dizer coisas feias contra a minha moral para tentar me tirar. Porque eu era um tropeço, eu era uma ameaça às ambições carnais dessas pessoas. E um dia eu fiquei muito revoltado com uma situação dessa, porque vi alguém apoiar aquela situação pelo mesmo espírito, e eu então fiquei tão para baixo, porque eu estava trabalhando demais. Como o diabo é especialista em descobrir os momentos de fragilidade da gente. Eu estava cansado, estressado, precisando, na verdade, descansar física, emocionalmente. E o diabo descobriu: é agora que eu pego ele. Vou derrubá-lo pela mágoa, vou derrubá-lo pela calúnia, pela mentira. E alguém me disse um monte de coisa, um determinado colega. E quando ele disse tudo aquilo para mim, eu fiquei tão revoltado, mas tão revoltado,
que eu tinha um Fuscão, chamado aquele Fuscão 1500. Eu chamei a minha esposa, vamos embora, vamos para casa. Eu não fico mais um minuto aqui nesse lugar. E saí da igreja cuspindo fogo, na carne, literalmente. Era apenas o homem Elienai, pobre, fraco, incapaz de reagir de forma diferente. E quando eu desci com a minha esposa me acompanhou. Eu entrei dentro do carro, liguei o carro. E a mulher disse, entra logo, mulher. Eu disse, calma aí. Eu não vou para casa com um homem na carne. Você esqueceu de que foi Deus quem lhe chamou? Eu não casei com um carnal, me casei com um homem de Deus, com um jovem sonhador. Engoli seco, mas ela estava dizendo a verdade. Fui para casa devagarinho. E quando eu cheguei no meu apartamento, nesse lugar, não vou dizer lugar porque não quero identificar locais, nem pessoas. Cheguei naquele lugar, tomei um banho, rapidinho, não quis comer, e fui para o quarto para dormir. E quando eu tentei me ajoelhar, na verdade, eu estava um homem caído em mim mesmo, derrotado. E peguei num sono daqueles mesmo de pesados. E a minha esposa, Nai, vem para a cama, está frio. Ela viu que eu não me acordava mesmo. Pegou um cobertor, pôs por cima de mim ao lado da cama e eu fiquei lá em cima das pernas assim. Algumas horas. E naquele sono, permitido por Deus, Deus me levou à olaria do capítulo 18 de Jeremias. E quando eu entrei no capítulo 18 de Jeremias, eu vi a olaria, eu vi as mãos do oleiro, mas não vi em nenhuma só vez o rosto do oleiro. Mas vi que ele trabalhava com barros coloridos diferentes. Vi uma calha d'água, de água corrente, que vinha de um determinado lugar, e esta calha d'água terminava numa grande mó. Era uma grande pedra redonda, e aquela pedra redonda, ela era acionada pela força da água, e de vez em quando o oleiro pegava um monte de barro, mexia, jogava naquela calha d'água, toldava a água, ia levando, e quando chegava debaixo naquela grande mó, eu via o barulho da quebradeira de pedregulhos e de defeitos daquele barro, e chegava lá e tirava aquele barro, e de repente, as mãos daquele oleiro me tomaram com roupa e tudo. Eu sabia que era eu, e ele me colocou naquela d'água, e eu não consegui parar, eu não consegui sair, eu não consegui pedir socorro. A água foi me levando, e eu sabia que eu ia ser moído, triturado debaixo daquela grande mó. E quando eu cheguei lá, naquela mó, eu me vi ser triturado, e eu vi o barulho de fora, e sabia que era o Elienai que estava ali. Deus estava trabalhando no barro, cheio de defeitos. Eu não havia aprendido o suficiente para perdoar aqueles que me magoaram. Como poderia exercer o ministério? E quando passou, do outro lado, o oleiro foi lá, pegou aquele monte de barro. E ao pegar aquele monte de barro, ele foi para uma grande mesa, uma mesa de pedra enorme, que tinha assim. Ela era furada no meio, tinha um eixo. Aquele eixo rodava assim, mas era rodado por uma outra pedra, que ele movia com os pés aqui. Ele punha o barro em torno daquele eixo, e trabalhava, e moldava. E de repente eu me vi naquele eixo. E à medida em que eu fui aparecendo, eu vi a minha cabeça, eu vi o meu corpo. E quando eu estava inteiro, eu me acordei. E Deus me deu uma lição até o dia de hoje, de que
Eu era apenas um vaso de barro que precisava ser quebrado de novo e ser esmagado e triturado nas minhas emoções, nos meus sentimentos, nas minhas fraquezas. E eu sempre digo: Senhor, se quiser me colocar de novo, estou pronto, porque a coisa é sempre bem melhor depois. Vou terminar porque a hora já passou, meu Deus do céu. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Deixa eu terminar dizendo isso aqui para vocês. Foi na solidão daquela caverna que Elias descobriu que não estava só. Foi quando ele sentiu o vento brando dentro daquela caverna que Elias descobriu que ainda haviam 7.000 homens e mulheres que não haviam dobrado os seus joelhos e nem beijado as estátuas dos pagãos. Foi aí que ele descobriu. E com esta experiência, Elias desnudou a sua mente de ideias e de preconceitos próprios e ouviu apenas a voz do Senhor. Foi naquela caverna que Elias percebeu que não estava só e que tinha que terminar a sua missão profética. Porque na caverna nós ficamos limitados. Na caverna a nossa visão da vida passa a resumir-se a uma visão pessimista. O Deus que imaginamos parece ser um Deus que só age por força de grandes eventos, de grandes proezas, de grandes movimentos. Mas Ele é Deus que age no silêncio. Ele é Deus que nos trata como gente, que dialoga conosco, que se comunica conosco. E eu quero terminar essa mensagem mostrando rapidinho duas coisas. Quero mostrar para vocês o seguinte: quando experimentamos as coisas grandiosas de Deus no cume do monte, geralmente nós preferimos permanecer naquele lugar para sempre. Não é verdade? Quando a gente recebe o batismo com o Espírito Santo, a gente não quer mais parar de falar em línguas. Não é isso que acontece? Porque parece que aquele gozo é tão inefável, é tão fantástico, que a gente não quer mais sair daquele lugar. O alto do monte é o auge das nossas conquistas. Para cada um de nós há um monte da sua conquista, de conhecer o Deus que age e que opera e que pode operar através da sua vida. É o lugar onde nós desejamos estar. Os agentes de Deus para a manifestação do fogo constitui-se ainda um privilégio maior. Parece que a maior tentação dos pregadores modernos hoje é fazer com que o povo saia falando deles e diga: puxa, olha o que acontece quando aquele camarada prega. Eu estava num púlpito nos Estados Unidos de uma igreja e o pregador chegou, ele estava tão certo do sucesso da mensagem que ele, ao subir no púlpito, ele subiu assim e disse: meu Deus, não sei se subo ou se fico, não sei o que vou fazer, meu Deus. E foi falando: olha, eu nem comecei a falar, já está acontecendo. É muita presunção para pouco homem. É muita presunção para quem se acha dono do poder. A unção que flui na minha vida, ela tem que ser de Deus, unicamente de Deus. Você tem que esquecer do pregador e dar glórias a Ele. Ele é o Senhor. Ele é o Deus dos deuses. A Ele merece toda a honra e toda a glória. Queremos a cada culto uma nova manifestação de fogo. Ótimo, eu também gosto de fogo. Queremos ver os crentes exultando e pulando de gozo na presença do Deus do fogo. Queremos sempre ouvir os crentes falarem em línguas. Queremos ouvir cânticos espirituais nos nossos cultos. Ouvir a voz profética no seio da igreja. É típico do Deus do fogo. Queremos ver sinais e prodígios, porque tudo isso é próprio do Deus do fogo. Porém, a vida cristã não é só de altura. A vida cristã não é só de sucessos fáceis.
A vida cristã não é somente de proezas, de dias claros, de sol brilhando no alto da montanha. Às vezes nós somos sacudidos em nossa estrutura humana por experiências ruins, por estresses, por fadigas e frustrações. E são nestas circunstâncias que Deus permite que essas experiências difíceis aconteçam, para que desçamos do monte fácil do sucesso e descobramos nos vales e nas cavernas que Ele, o Senhor, é Deus que nos fala também no vale, nos fala também na caverna e nos fala através da brisa suave. Duas situações distintas, com dois tipos de espiritualidade são percebidas: a espiritualidade do fogo, a espiritualidade da brisa suave. A espiritualidade do fogo lida com desafios. A espiritualidade do fogo lida com superação de limites, com mudanças de realidades, porque aparecem mais facilmente. É uma espiritualidade que eu chamo a espiritualidade do repente. Lá no dia de Pentecostes estava todo mundo quietinho no cenáculo. Aí aparece aquela palavra: de repente. De repente, foram vistas línguas como de fogo sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Isto é a espiritualidade do fogo, é a espiritualidade da ruptura com as coisas materiais. É quando a gente é envolvido por aquela boa intenção. Quantos votos já foram feitos em lágrimas aqui neste lugar? E passa a emoção. Pois é, sabe como é que é, né? Amanhã é outro dia. O fogo amainou, apagou. O Deus do fogo é uma verdade, e nós o queremos. É um Deus que produz realidades concretas, porque Ele demonstra poder e proezas. O Deus do fogo caracteriza-se pela ação, pelo movimento, e nós gostamos disso. Mas a espiritualidade da brisa lida com a entrega pessoal. A espiritualidade da brisa lida com a renúncia. A espiritualidade da brisa lida com o aprofundamento espiritual, lida com a reflexão, nos leva caverna para refletirmos o que somos e o que podemos fazer na obra de Deus. A espiritualidade da brisa não significa superar limites com o poder sobrenatural de Deus, não, mas significa ter a tranquilidade de descobrir que Deus sabe que temos limites e que Ele cuida de tudo para nós. A espiritualidade da brisa significa a maravilhosa descoberta de que Deus compreende que somos pó e está sempre disposto a nos sustentar nas circunstâncias adversas da vida. É o próprio Deus do fogo quem nos conduz à solidão do deserto. Por quê? Porque o deserto não é lugar de ação. O deserto não é lugar de movimento. O deserto não é lugar de acontecer. O deserto não é lugar de produzir alguma coisa. Mas é tempo de ser produzido em nosso interior o verdadeiro encontro do nosso eu com o Senhor. Hoje é dia do seu eu se encontrar com o Senhor. É no deserto que a brisa suave cura as nossas emoções dilaceradas pelas frustrações. É no sentir a brisa suave do Espírito que se incendeia a nova chama dentro do nosso coração. Deixa eu dizer isso a vocês: se o fogo nos desafia, a brisa nos consola. Se o fogo aquece os nossos sentimentos e temos vontade de gritar, de agir, de fazer alguma coisa, a brisa nos tranquiliza. A brisa nos faz sonhar com pastos verdejantes e águas tranquilas. Se o fogo nos estimula a guerra, a brisa nos abranda o coração. Amém? Você crê nisso, irmão?
Você está pronto para aceitar as duas situações? Eu creio no Deus do fogo, que é o mesmo Deus da brisa suave. Eu creio que o Deus do fogo acontece na nossa vida para nos ensinar que Ele é um Deus grandioso e poderoso, um Deus de ação. Mas eu creio que esse Deus de vez em quando nos tira de cima do monte e nos leva aos desertos para que aprendamos a conhecê-lo intimamente e tenhamos intimidade com Ele. Pastor, eu posso orar? Posso orar? Eu gostaria de orar. Gostaria de orar por pessoas que estejam vivendo algum drama emocional na sua vida, que estão vivendo algum problema de dúvida, alguma dificuldade, e que gostaria de dizer: eu preciso do Senhor agora. Então vem aqui na frente, não precisa se ajoelhar, fique em pé, eu vou orar por você, e o Senhor vai abençoar. Os ministros de Deus que estão aqui vão orar a seu favor. Quem mais tem coragem? Outros irmãos estão vindo. Homens e mulheres, não venham pedir para orar depois do culto, que eu não vou orar depois do culto. Eu só oro agora. Agora é a hora da bênção. Agora é a hora da unção. Agora é a hora da mudança. Agora é a hora do Deus Todo-Poderoso se manifestar na sua vida, para mudar a sua história. É agora, não é depois. É agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Peço desculpa por ter ultrapassado o tempo aqui, pastor, mas estava impossível de parar no meio do caminho. Aleluia, aleluia. Os ministros de Deus estão aqui. Se algum servo de Deus, algum obreiro, esteja vivendo também algum momento, algum drama íntimo, e precisa de uma renovação do seu ministério, da sua vida pessoal com Deus, este é o momento. Esta é a hora da bênção, é a hora da vitória, em nome de Jesus. Amém, igreja? Vocês que estão lá, irmãos, eu preciso contar com o trabalho de vocês. Amém? Quero que vocês ajudem a orar por esse povo. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Então levante a sua mão em direção a esse povo. Creia nisto, que Deus está ouvindo você. Quando você levanta a sua mão, você está dispondo-se a receber a autoridade do Senhor para abençoar as pessoas que estão aqui. E o Senhor vai operar agora, para a glória do seu nome. Ó Deus, nós temos pregado a tua palavra como Deus do fogo, como Deus que tem domínio sobre todas as coisas, de que a nossa vida, Senhor, em cada detalhe da nossa vida, é do teu conhecimento. Tu sabes, tu conheces, tu operas. Os homens e as mulheres que estão aqui. Aqui nós temos jovens, aqui nós temos senhores, aqui nós temos senhoras, aqui nós temos pessoas de várias idades, que estão vivendo algum drama íntimo, alguma dificuldade, alguma dúvida, algum ponto de interrogação em suas vidas. Ó Deus, agora, pelo teu Espírito, opera agora, opera o teu milagre, opera a tua mudança, opera agora, Senhor, falando de acordo com a necessidade de cada um. Aqueles que estão, ó Deus, atrofiados, ó Senhor, quebra as correntes. Aqueles que estão, ó Deus, amordaçados por dificuldades financeiras, por dificuldades emocionais, por dificuldades conjugais, agora, Senhor, venha tirar a mordaça e libertar os teus servos, as tuas servas de tudo isto, para que a tua mão poderosa se sobreponha a toda força do mal, a tudo aquilo, ó Deus, que é negativo. Pelo teu poder, pela tua palavra, pela tua autoridade, nós declaramos a vitória sobre o teu povo. Nós declaramos a vitória sobre cada homem, cada mulher, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Escutem isso, irmãos. Que esta experiência aqui não seja mais uma
para ser esquecido facilmente. É verdade. O fogo que acendeu no seu coração permaneça como um fogo brando que vai crescendo e crescendo até você poder chegar no alto do monte e dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Deus abençoe, e os irmãos podem voltar para os seus lugares. Aleluia. Graças a Deus. Já estaremos encerrando, por favor, não saiam. Queremos louvar a Deus pela vida do pastor Elienay Cabral. Quero dizer aos irmãos que eu estava comentando com o pastor Amaral aqui no púlpito. Fico feliz, pastor, porque a gente respeita essa geração nova de pregadores que Deus tem levantado. Mas hoje nós ouvimos um homem com uma vasta experiência. Não é um menino pregador. O Senhor nos trouxe uma lição tremenda, porque o diabo vem querendo parar realmente esta geração que é o futuro da igreja. E você mostrou para nós que o que a nossa geração passa hoje, às vezes muito menos estamos passando. O Senhor já passou por coisas grandes, e com a sua experiência o Senhor venceu. Com o poder de Deus na sua vida, o Senhor venceu. Às vezes uma palavra, irmãos, às vezes um olhar diferente para a gente quer nos parar, nos entristecer. Às vezes parece que alguém não vai com a tua fachada, você já pensa em desistir. Mas ouvindo palavras como essa hoje, o nosso alvo, a nossa meta, eu vou para o tema da UMADS, que nós vamos estar aqui com um grande congresso em novembro, e Deus nos deu um tema que nos diz em Neemias 6 e verso 3, que diz assim: parar não posso, voltar não devo, minha meta é avançar. Neemias foi tentado parar, Ele disse: não posso parar porque eu estou fazendo uma grande obra. Então que Deus abençoe, pastor. Para mim, eu não quero que encerre hoje, mas se encerrar, se hoje fosse o culto final, eu fui rebustecido, abastecido para avançar, e minha meta é avançar, em nome de Jesus. Eu vou chamar aqui os dizimistas de hoje, que foram 14 irmãos, tá bom? Depois o pastor Silas vai estar assumindo, orando e encerrando também esta reunião. E amanhã às 9 horas em ponto nós vamos estar aqui, 9 horas da manhã, 8h30 para oração. Quem puder chegar mais cedo, chegue. E às 19 horas da noite nós vamos iniciar o culto, irmão. É um culto desse departamento maravilhoso, Escola Bíblica Dominical, mas todos os departamentos vão participar, tá certo, pastor Marcondes? Todos vão cantar, vai ser lindo demais o culto amanhã. Evangelista Gilmar de Souza, por favor, venha à frente. Carlos Maria de Lourdes Machado, Valdecir Bordignon, Roseli Maria Machado, Evangelista Eliseu Fernandes de Souza, Presbítero Aldo Mário Basto e esposa, Dirceu Tadeu Neres, Isaac Batista e Dineia Batista, Valdir Gonçalves de Souza, Éber de Souza, Aldo Basto Neto e esposa, Jucicleia Clementino e Fernanda Clementino. Por favor, os irmãos, se estiverem aqui, os que forem chamados, venham à frente, que nós queremos abençoá-los através da oração com o pastor Silas de Souza, e também ele vai estar encerrando esta reunião. Deus abençoe, aleluia, pastor Marcondes. Aleluia. Deus abençoe, pastores, todos que estiverem conosco, e até amanhã. Todos de pé, por favor, todos de pé. Estenda suas mãos para cá, e nós queremos orar abençoando os nossos irmãos que cumpriram suas obrigações, trazendo o seu dízimo à casa do tesouro. Querido Deus e Pai, nós oramos a Ti, agradecido por esta noite, pela mensagem da Tua palavra, pela palavra, Senhor, que veio ao encontro do nosso coração, por renovar nossa vida, nosso ânimo, e por falar, Senhor, bem pertinho e de uma maneira especial para conosco. Agora pedimos a Tua bênção sobre cada dizimista, sobre cada ofertante. A Tua palavra nos afirma que por causa disto, Senhor, Tu repreende o devorador, as janelas continuam abertas e o milagre acontecendo em suas vidas. Nós oramos e abençoamos Teus filhos com toda a sorte
pacote de bênção. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, e quem crê diz amém. Pastor Elienay, o senhor pode, por favor, dar a bênção apostólica? O grande amor de nosso Deus e Pai, sim, Senhor, a graça imensurável do Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo, aleluia, permaneçam com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Todos digam amém. Vocês querem agradecer ao pastor Elienay Cabral por essa mensagem dessa noite? Amém? Isso. Que Deus te abençoe. Se Deus é por nós, abraça teu irmão, abraça tua irmã. Estaremos juntos na manhã de amanhã e na noite de amanhã para a glória do nome do Senhor. Nossos irmãos do Sistema Gideões de Comunicação, Deus os abençoe em nome de Jesus.